Mais uma vez, então, boa noite a todos que estão conosco aqui presencial, no João Batista, os que estão conosco no Zoom, no YouTube. Sejam bem-vindos, né, para a noite de hoje. Como o Fábio colocou, nosso tema de hoje, Maria. São tantas Marias, né? Mas hoje, e a gente já falou de outras Marias do Evangelho, mas hoje é Maria, mãe de Jesus. Então, esse é o nosso tema central hoje. E para que a gente pudesse, assim, falar de Maria, é uma figura, é um espírito que no nosso planeta tem uma representação enorme, representação grandiosa. Primeiro, porque quando lembramos de Maria, lembramos da mãe de todas as mães, da mãe de todos, né? E aí, para a gente iniciar a nossa fala, nós vamos, Emmanuel, quando nos relata o livro A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala que os espíritos puros, neste qual Jesus Cristo faz parte, fizeram apenas 2 reuniões, que se chama reuniões planetárias. E a primeira reunião, qual Jesus também participou, foi para a criação do nosso sistema solar. A criação do planeta Terra. Essa foi a primeira reunião. A gente imagine, né, o tempo que Jesus já era Cristo. E depois, a segunda reunião que houve desses espíritos puros foi para planejamento da vinda de Jesus ao planeta Terra. Nós temos mais ou menos aí uma ideia, em torno de 1000 anos antes da vinda de Jesus, houve esse planejamento. Aí a gente faz uma pergunta: 1000 anos antes, planejamento para a vinda de Jesus, precisava também fazer o planejamento. Quem será a mãe de Jesus? Olha só. Espírito é esse dentro do planejamento da falange dos espíritos cristos. Não foi só Jesus, foram todos esses espíritos puros que estavam no planejamento da vinda de Jesus. Então, Maria está inserida nesse contexto do planejamento. Então, já é um espírito preparado, né? Um espírito preparado para essa grande tarefa de trazer o Cristo para o nosso órgão. Então, a gente começa a fazer essas reflexões, né? Porque esse carinho, esse respeito que nós temos ao Espírito de Maria. Mas aí, esse foi o planejamento, né? Para a gente ter uma ideia do planejamento da vinda de Maria. E aí, nós temos no livro Boa Nova, né? Como que Humberto de Campos nos traz a partir do momento da crucificação de Jesus. Mas Maria, naquele momento, ela retorna desde a manjedoura. E aí nós vamos junto. Desde a manjedoura. A alegria de saber que estava sendo, nesse momento, nova, né? Ela era jovem, recém-casada com José, e o anjo Gabriel, esse nome, né? Gabriel, enviado, que é o Deus, o enviado de Deus, né? Que aí o nome anuncia. Só que quando o anjo Gabriel saúda Maria, ele fala: Ave Maria.
Então, o próprio anjo Gabriel, já o conhecimento e o reconhecimento daquele espírito que era Maria. Salve Maria, Ave Maria. Então, como é que a referência de um espírito elevado que vem anunciar, vem relembrar a Maria, até porque Maria participou desse planejamento desencarnado, né? Ela participou. Mas, quando nós reencarnamos, nós temos, né, a bênção do esquecimento que Deus nos dá para o processo. E Maria, mesmo sendo um espírito superior, estava também na sua tarefa de evolução. E aí, ela reconhecendo, e ela fala: faça-se escrava do Senhor. Naquele momento, ela tem vamos dizer assim, ela tem já dentro dela todo esse processo de receber Jesus. E essa relação com Deus, né? Então, quando ela coloca nessa posição, né, já de dizer que ela seria escrava nesse momento. Faça-se escrava do Senhor. Então, aqui estou para, assim como Deus o planejou. Porque foi um planejamento de Deus, a vinda de Jesus ao nosso planeta. E o planejamento da vinda de Maria nesse processo. E aí, quando a gente relembra, quando Maria, assim que ela já tem, né, já está na gestação, aproximadamente 4 meses, ela dá aquela vontade de visitar uma parenta, Isabel. E aí ela vai até Isabel, ela viaja até a casa de Isabel e vai lá, porque também sabe que Isabel está grávida, já de 6 meses. Mas, né, ela tem essa energia atrativa, um espírito que está com o seu processo intuitivo do avante, né? Então ela vai. E quando ela chega lá até Isabel, diz assim: foi envolvida por uma profunda emoção a ponto de sentir o filho estremecer no seu ventre. Então Isabel, quando recebe Maria, ela sente aquela vibração. Jesus no ventre de Maria, ela sente. Olha só, Jesus no ventre de Maria, Isabel sentiu. Você imagina Maria com Jesus 9 meses no seu ventre, como é que foi essa relação de Maria com Jesus? Olha só, imagina, né? Se Isabel se sentiu aquela emoção ao Maria se aproximar, e aí Isabel, ela diz assim para Maria: bendita é tu entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre. Mas aquilo não veio de Isabel sozinha. Ela veio de um processo intuitivo de todos aqueles espíritos que estavam, né, junto daquele processo da vinda de Jesus. E aí Maria sendo amparada a todo esse momento. E aí Maria reconheceu que a assistência de Deus se tornara nos menores detalhes da sua vida. Então, Maria, dentro daquele processo, desde quando o anjo Gabriel, a comunica, e aí começa aquele processo, a gente sabe, né, que esse processo antecede bastante, né? Então, é o que a gente tem de relatos dentro da doutrina espírita que nos traz, né, Humberto de Campos, Emmanuel, e tem outros vários autores que nos traz essas informações. Então, Maria, ela já se sentia envolvida pela proteção divina, com todo aquele processo, aquele carinho. E
Quer dizer, ela faz aquela lembrança, depois, na manjedoura, toda aquela alegria, mesmo sendo aquela dificuldade, né, da viagem, porque naquela época teve o censo, né, e José, por estar a relação familiar dele em outra cidade, teve que fazer essa viagem, e aí chegou lá, não tinha um local para se hospedar, e já estava no trabalho de parto. E aí conseguiu uma manjedoura. Aquele local bem simples. Você imagine, né, um espírito nessa envergadura, a alegria de estar recebendo Jesus, e quando ela se diz, faça-se escrava do Senhor, não foi só das palavras. Estar na manjedoura, um local totalmente que não é adequado para se ter parto. Mas a fé, uma leitura que foi feita no início, né, que a Rita fez, a fé. Quando se fala faça-se escrava, a fé dela em Deus é enorme. E ela sempre lê. Então, ela relembra esse fato da manjedoura com muita alegria. Né? Em nenhum momento, eu fui na manjedoura, no localzinho lá, e não tinha limpeza, os animais, e não tinha. Não, com alegria, a fé. E ela se colocou como escrava de fato. Depois, né, Jesus, pequenininho, Maria recorda e lembra de todos aqueles momentos em que Jesus, desde pequeno, ensinava Maria. Desde pequeno. E ela recorda que Jesus, ele tratava todas as criaturas com respeito, carinho e amor. Na oração, né, o seu Jorge fez aqui, ele fala da fraternidade do amor. Fraternidade do amor. Então, Maria, em todo momento, e Jesus lhe passando fraternidade, porque todos eram irmãos. E Maria relembra de uma cena que Jesus, certa vez, chegou em casa, né, dando as mãos a dois ladrões, dois malfeitores, pequeno, aproximadamente com 6 anos, dando a mão a dois ladrões. Mas a forma que Jesus tratava a todos, você imagina um coração de mãe? Coração de mãe, vendo um menino de 6 anos, trazendo dois estranhos e que reconhecidamente são malfeitores. Olha o coração de mãe. Mas quando ela fala, faça-se a escrava, ela já estava dentro desse processo, de sabendo quem era Jesus. Porque a todo momento, Gabriel lhe passou a informação, Isabel, né, lhe deu essa informação que vai cada vez mais ela tendo a certeza. Então, ela olha para Jesus como sendo um filho diferente. Um filho que traz toda a experiência de amor, de ensinamento. E a todo momento, essa relação de Maria com Jesus foi de grande aprendizado. Grande aprendizado. Né? Então, Maria, recordando todos esses momentos, e aí depois ela vai recordando todos esses relatos que Humberto de Campos nos conta, né? Ela vai recordando Jesus quando, a partir dos 30 anos, ele sai. Porque até os 30, Jesus sempre na carpintaria. Lembra um fato também
e esse não está em Humberto de Campos, um fato que Maria, vendo, após os 12 anos, Jesus no templo, com os doutores, ela se preocupa com Jesus, com todos os filhos. Todas as mães se preocupam com seus filhos. Vê se o filho é diferente, preciso tratar desse tema, né? E aí vai buscar junto ao templo de sua cidade para que pudesse encaminhar Jesus nesse processo. E aí Jesus vai e chama a atenção de Maria. Minha mãe, eu já estou com meu pai. Aí Maria entende que Jesus já está preparado. Não é o mundo que preparou Jesus, é um espírito diferenciado que já veio preparado. E ela foi compreendendo isso. É coração de mãe, né? Se nós pais, não sou mãe, né? Nessa encarnação, o nosso coração já tem essa preocupação, essa ocupação antes do tempo, né? Como Maria, todas as mães, né, que têm esse elo mais forte com seus filhos, são 9 meses, um cordão energético ali, ó, né, vivendo 2 seres, 2 espíritos, praticamente ali unidos em um corpo. Imagine Maria. Maria também como mãe, e a preocupação de Maria nesse processo. Então, aí Jesus adverte. Minha mãe, não precisa se preocupar, eu vou para a carpintaria do pai José. E aí, com o José, em todo aquele processo, que já ainda não era o tempo dele formar o apostolado. Então, ele e Maria observando todo esse processo. Mas aí vem o julgamento de Jesus. E Maria, como toda mãe, preocupada, busca alternativas para que pudesse ajudar, porque ela sabia que Jesus era amor, como o seu filho, que só fala e pratica desde quando nasceu amor, vai ser preso. Que coração de mãe! Como que fica o coração de uma mãe, né? Nesse caso, 33 anos, com seu filho, e chega nesse momento, é preso. Ela busca alternativas. Ela busca alternativas. E aí percebe, mais uma vez, na cruz, quando ela vê Jesus com aquele sofrimento, ela cai em si e, mais uma vez, ela fala: Senhor, faça de mim a sua serva. Mais uma vez. No nascimento, quando o anjo Gabriel chega, e nos momentos derradeiros de Jesus, Maria vem, retoma: Senhor, faça-se a tua serva. Mas em prantos, com o coração dilacerado. Maria, naquele momento, passando por todo aquele sofrimento, alguém lhe toca no ombro. Quem é? João, filho de Zebedeu, João Evangelista. Aquele jovem, muito jovem, né? De todos os apóstolos,
João, o evangelista, abraça Maria ali e não fala nada. E os dois olham para Jesus nos seus últimos momentos e Maria diz: meu filho, meu filho. Aquela reflexão, né? Mesmo ela falando, faça a sua serva, Senhor, mas ainda o coração doído, e ela diz: meu filho, meu filho. E Jesus, percebendo aqueles dois corações, Jesus olha e fala para Maria: mãe, eis o teu filho. E ainda se esforçando, acena para João: olha, filho, eis a tua mãe. E neste momento, João compreendeu que Jesus estava dando uma grande lição a respeito do próprio egoísmo. Ele, como um filho, naquele momento, passa para João a posição de filho. E passa para Maria como uma representação que Maria, sendo a mãe de todos, naquele momento. Então, João, o evangelista, ele compreende esse processo. Maria, naquele momento, estava com o coração muito dolorido, muito dolorido. Ela, naquele momento, seja feita a vossa vontade, Deus. Eu faço o que seja a vossa vontade, mas meu coração está muito doído, muito dolorido. Né? Então, a partir desse momento, tem o sepultamento de Jesus, né? E Maria, ainda com seu coração dolorido, ela vai para uma cidade onde os parentes de José, moravam. E ficou lá 4 anos. Mas algo ainda não estava muito bom, porque os parentes estavam colocando como se ali, né, como um processo de endeusamento, vamos dizer assim, de Maria, da família. E aí, ela, preocupada, porque em Jerusalém havia os conflitos dos cristãos com os judeus, com os cristãos. E aí, um belo dia, aparece João, evangelista. Aí João aparece lá nessa cidade, se me falha a memória, Bataneia, acho que é Bataneia. Aí aparece lá e conversa com Maria, lembrando quando Jesus tinha dito: filho, eis a tua mãe. Então, depois de 4 anos, João aparece e fala com Maria. Demorei, ele estava em Éfeso, demorei porque não estava procurando um local para que eu pudesse levá-la comigo. Tem uma referência que diz aí, que a gente não entra no mérito, Maria vai sozinha para a cidade dos parentes. Depois João, sozinho, convida Maria para ir para Éfeso. Então, em Éfeso, ele conseguiu uma choupana pobre, mais ou menos numa colina, perto da praia. Não ficava a 3 léguas de distância da cidade de Éfeso. 3 léguas. E aí, ele relatou isso para ela, lembrando o que o Cristo tinha dito. E ele conversa nos mínimos detalhes, falando sobre
a grande fraternidade que estava acontecendo em Éfeso com a Boa Nova, com os cristãos. E aí, nesse ponto, né, João começa a colocar para ela que ali seria um canto, um recanto, onde pudesse amparar todos aqueles desvalidos. E assim foi. Foram para Éfeso e João, ali com Maria, em semanas, muitos peregrinos iam até lá para falar, para receber de Maria as suas bênçãos, o seu carinho. E Maria cuidava de todos. Maria cuidava de todos, com carinho. E João, cada vez mais, com as tarefas da igreja de Éfeso, chegava muito tarde. E Maria sempre ali, né, ajudando muitos. E um belo dia, depois dela ter tratado as feridas de um peregrino com hanseníase, ele beijou a mão dela e disse: sois a mãe do nosso mestre. Teu amor nos traz Mãe Santíssima. E a partir dali, a partir daquele momento de um peregrino, Maria era conhecida como Mãe Santíssima. Foi ali, naquele momento. E todos iam à casa da Mãe Santíssima, aonde queriam ouvir sobre Jesus. E temos também um relato no livro Paulo e Estevão, né? Emmanuel nos diz que Lucas, o Evangelho de Lucas, uma grande contribuição do Evangelho de Lucas foi com as entrevistas de Maria. Então, todos os apóstolos, quando podiam, iam até essa pequena choupana de Maria conversar. E aí esses detalhes da infância de Jesus, do carinho, do amor, né? Os apóstolos puderam beber dessa água. Maria passando, né? E aí chega um determinado momento, Maria recebe informação de alguns que chegam até Éfeso, alguns peregrinos que vieram de Roma e estava tendo uma grande perseguição em Roma aos cristãos. Então, o coração de mãe começa a se estender mais ainda. Ela ali recebendo todos os peregrinos e verificando a necessidade de todos os filhos, independente de suas crenças, mas passando, né, ajudando, limpando as suas feridas, cuidando dos seus corações. Mas aí ela começa essa dor, essa grande dor, em saber que aqueles que estavam seguindo o seu filho estavam sendo perseguidos. Então, esse seu coração começa a dilatar nesse processo de amor e de compaixão para com aqueles que estavam sofrendo. E aí passa-se anos e ela envelhece e chega um determinado momento, João, em Éfeso, né, estava lá, saía altas horas, quando terminava as atividades de Éfeso, vem um peregrino e chega até a choupana de Maria. E Maria está sozinha lá. João ainda estava nas suas tarefas lá em Éfeso. E esse peregrino
quando chega, Maria sente uma diferença, uma energia diferente. E aí esse peregrino saúda como uma mãe e começa a falar das bem-aventuranças. E Maria começa a refletir. Todos os peregrinos que vêm aqui vêm desejosos, né, de receber essas bem-aventuranças da sua parte. Mas ali foi o contrário. E ela sentiu uma energia enorme. E aí depois, ele começa a passar para ela, né, mais detalhes, e ela percebe que aquele peregrino é Jesus. Quando ela percebe que aquele peregrino é Jesus, o seu coração de alegria se expande. Seu coração de alegria se expande. E nesse momento, Jesus passa para Maria e Jesus passa para Maria algo dizendo assim: minha mãe, venho lhe buscar. No meu reino, Deus assim permitiu, será rainha. Jesus, né, naquele momento, por toda essa caminhada de Maria e pela sua envergadura, a gente verifica que depois da morte, da crucificação de Jesus, Maria ainda, olha quanto ela trabalhou no amor. E Jesus vem dizer. E aí, quando João chega até essa choupana, Maria já está no seu processo de ruptura do seu corpo físico. Está no seu processo de desencarne. E ao Maria desencarnar, uma falange angelical a recebe. E Jesus vai separa dela, vai. E essa falange angelical chega ali para levá-la. Quando essa falange angelical chega ali para levá-la, ela diz: não, espera um momentinho. Eu gostaria de ver todas essas paragens que meu filho esteve. Vai na Galileia, vai em Jerusalém. E um belo momento, quando essa falange angelical chega, agora nós vamos, né? Aí ela diz: um momentinho só, um pensamento. Vai até Roma. Olha o coração de mãe. Coração de mãe, como é que ela é aquele espírito, né? E diz assim: vem para o céu. Não. Aí, na hora que ela tem esse pensamento de ir para Roma, ela chega em Roma e vê aquela beleza dos mármores. Ela tem o desejo, vai lá nos calabouços, lá nas prisões, e vê todos aqueles corações moídos, aqueles que estavam presos porque seguiam Jesus. E ela chega um por um ali e transmite aquele amor, aquela luz. E sem saber, cada um daqueles que estavam no calabouço começa a sentir uma energia que eles não sabiam de onde estava vindo. Mas era Maria que estava ali acalentando aqueles corações. E quando ela vai num canto,
ela vê uma jovem sofrida, mas que já estava recebendo essa energia de carinho, essa energia de amor, né? E aí ela chega no ouvido dela e fala assim: canta, minha filha, canta. E ela, sem saber por quê, aquela vontade de cantar os hinos a louvor a Jesus, e começa a cantar. E aí aquele canto começa a contagiar a todos que estavam. Então, nesse momento, a partir desse momento, todos aqueles cristãos que estavam sofridos, presos, porque estavam seguindo Jesus, começam a cantar. E aí, lembrando que em todos os tempos, o cântico, a ambientação, a música, lembrando de Maria. E aí nos traz o refrigério. Então, quando entramos numa casa, seja casa espírita, uma igreja evangélica, católica, e chegamos lá, tem os hinos, tem a ambientação, é esse processo de sintonia com a espiritualidade maior, com Jesus, com Deus. E aí nós, de certa forma, nos fortalecemos nesse processo. Tem já está já quase no meu término, eu gostaria aqui de ler um poema de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier, está num livro, Momentos de Ouro, e o título é Retrato de Mãe. Depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Salvador. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que executas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda a parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado.
Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pasmo. Mãe, não venhais aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse Adão docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revertida de paz e luz, de fé e elevação. Verás comigo a terra, poderás pouco a pouco o ânimo, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito aquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, o anjo celestial de quem preciso a luz? No entanto, ela, a fitá-lo, frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Muito obrigado. Fique com Deus.